arte nos transforme e que transformemos o mundo por meio da arte. Júnior Marques, você fala em uma entrevista, eu não vivo mais sem fazer teatro. Esse caminho não tem volta. Fala pra gente como é que começou a sua inspiração. Eu sempre fui uma criança muito elétrica, muito ativa, né? Isso, na verdade, foi uma ideia, uma indicação dos meus professores, né? Eles diziam assim, você devia fazer um curso de teatro. Eu não fazia ideia do que fosse teatro, né? E aí, o que vai fazer curso de teatro é para quê? Aí ele, né, quando eu perguntava para algumas pessoas, não, é para ser ator. E eu imaginava que era para ser ator de novela, porque era o mundo que eu vivia, né? Era o produto artístico até então que eu consumia. Né? E depois, quando eu fui fazer o curso de teatro, que eu conheci pessoas, né, que faziam teatro e que se dedicavam à arte de fazer teatro, quando eu passei a verdadeiramente saber o que era teatro, eu entendi que aquilo é um sacerdócio, que isso é um sacerdócio. Né? A profissionalização do teatro não é fácil, principalmente aqui no Piauí. Você é o criador do Grupo Humanitas de Teatro. Fala pra gente como foi que você iniciou esse processo. Olha, Norma, às vezes eu até me chateio com algumas coisas de algumas pessoas, né, que falam, mas isso deveria ter sido assim, isso deveria ter sido assado, e às vezes eu penso, baseado em quê? Né? Porque quando você fala da profissionalização, nós no Piauí praticamente estamos todos no mesmo barco. Claro que existem alguns artistas, né, que procuram se especializar em outras cidades, e muitos de nós fazemos isso. Mas sempre foi muito difícil. Né? E quando eu comecei a fazer teatro, que foi quando eu fundei o Humanitas em 2000, eu era um jovem estudante. Eu não tinha nenhum real, né, para ir para o Rio ou para ir para São Paulo, que é onde se concentram, né, os grandes cursos, os grandes diretores, enfim, eu não tinha isso. O que eu fazia? Né, as pessoas com as quais eu sabia que já tinham uma vivência maior, como o Carlos B. Filho, por exemplo, e aí eu dividia isso com os meus colegas de grupo. Eu era como se fosse uma escolinha, eu era um professor que dividia o que eu aprendia, e assim, com cada pedrinha, foi montado o Humanitas e foi montado, claro, né, essa espécie de profissionalização. E claro que depois nós nos tornamos adultos, nós conseguimos ter nossos empregos formais, e aí a partir disso a gente começou a investir de alguma maneira na gente, em cursos em outros locais, em outras cidades, com outras pessoas. A pandemia está sendo um momento difícil na vida dos artistas. Que aprendizado trouxe esse momento de pandemia para você? Olha, eu, enquanto pessoa, eu criei um mini programa na internet, no Instagram, que foi o Em Casa, uma live chamada Em Casa, com quem eu conversei com 90 fazedores culturais do nosso país, tanto pessoas da nossa cidade, do nosso estado, quanto fora dele. Isso, na verdade, nasceu para que eu não enlouquecesse dentro de casa, porque a gente teve que se isolar e teve que não sair para lugar nenhum. E enquanto artista criador, né, teatral, foram 2 trabalhos. O Sorriso do Palhaço de Deus foi um deles, que a gente queria unir 2 linguagens, a linguagem do audiovisual e a linguagem teatral dentro desse trabalho. A gente convidou o Rodrigo Serra, que fez trabalhos magníficos no audiovisual, convidamos ele para dirigir esse trabalho. Essa foi a intenção desse trabalho. E também, para comemorar o aniversário da companhia, no ano passado, a gente estreou um mini espetáculo também virtual chamado Suíte 21, onde os atores da companhia eles interpretavam pequenos trechos de espetáculos que já tinham sido encenados ao longo dos 21 anos da companhia. Júnior, a arte transforma vidas. Você acha que se tivesse um investimento maior na arte, reduziria a violência urbana? Eu acho que sem dúvida, porque assim, a gente tem relatos de tantos artistas que começaram em projetos sociais, no seu bairro, ou dentro da escola, sabe? Não só artistas locais, eu conversei recentemente com o Datan Isakai, com o Francisco de Castro, né? E num novo projeto que eu tenho, e eles me falaram sobre isso, como artistas nacionais, né? Assim, a gente vê muitos artistas nacionais que vieram de projetos sociais que aconteceram no morro tal, que aconteceram na periferia tal, que aconteceram na escola, sabe? Então eu acho assim que esses projetos eles são fundamentais, sabe? Assim, além de revelar talentos,
eles fazem com que as pessoas, às vezes, ou na grande maioria das vezes, tenham essa sensação de pertencimento do seu local e do cuidado com o seu local, né, que é tão importante nos dias de hoje. O Timon está inaugurando um teatro recentemente, num local, aquele corpo entrou naquele local, sabe? Eu acho que um das principais objetivos que tem que ser feito ali com aquela comunidade é fazer com que elas percebam que aquilo é delas, sabe? E tudo isso é através de projetos sociais, culturais, e sem dúvida isso diminuiria drasticamente violências. Dicas de uma boa leitura. Eu sou Bárbara Santos, sou atriz, performer, dramaturga, sou escritora, sou praticante do teatro do oprimido há 30 anos, eu trabalhei com Augusto Boal, o sistematizador desse método, por 20 anos, no Centro de Teatro do Oprimido, no Rio de Janeiro. Há 10 anos eu desenvolvo e sistematizo a metodologia do teatro das oprimidas, por meio da Rede Madalena Internacional. Eu sou fundadora dessa rede, que é formada por grupos feministas da América Latina, da Europa e da África, e venho investigando e sistematizando essa metodologia ao longo desse percurso. Uma das facetas da minha trajetória profissional é a escrita, né? Então, a gente aprendeu com Augusto Boal como é importante a gente registrar, a gente também se preocupar com a questão teórica, né? De produzir conhecimento, esse conhecimento coletivo que a gente produz na nossa praxis. Então, meu ponto de partida foi esse livro aqui. Eu lancei em 2016, lancei no Centro, muita honra, lancei no Centro de Teatro Oprimido, quando o Centro de Teatro Oprimido completou 30 anos. Esse livro, Teatro do Oprimido, uma teoria da praxis, é um livro no qual eu apresento a história do teatro do oprimido, né? Eu faço um apanhado histórico, mais sobre as técnicas, como é que elas foram desenvolvidas, como é que elas foram descobertas, como é que elas foram sistematizadas e para que elas são usadas, né? Qual é o objetivo de cada técnica do método. Aí eu faço um apanhado geral da dramaturgia desse método, eu apresento como é que se desenvolve toda a parte dramatúrgica do método, quais são os seus fundamentos teóricos. Também o trabalho com os grupos, né, a importância da multiplicação, o papel da coringa, que é a pessoa que faz a mediação do teatro oprimido. Então, que função é essa? Como é que essa função funciona? E esse livro, ele é fruto de uma longa trajetória, né? Eu aqui tinha pelo menos 20 anos de trajetória. E o meu terceiro livro, que eu diria que esse livro também influenciou muito esse processo, quer dizer, todos os livros estão muito conectados, que é o Teatro das Oprimidas. Né? Em 2010, a gente funda a Rede Madalena Internacional, né? Iniciamos com o Laboratório Madalena, que foi toda uma pesquisa muito baseada na estética do oprimido, para buscar novas formas de entender as opressões que são enfrentadas pelas mulheres por serem mulheres. E essa multiplicação foi muito impressionante, né? Então, nós começamos com laboratórios no Brasil, na África, em especial Moçambique e Guiné-Bissau. Esses foram os 3 lugares iniciais e rapidamente essa pesquisa foi sendo multiplicada em outros países, na Europa, na Índia, na Alemanha, no Portugal, na Espanha. E também a multiplicação na América Latina foi muito rápida.